Mas eu queria abordar agora três temas que são, na minha opinião, temas relativos à questão do apoio. Eu fico imaginando, a gente sempre fala da necessidade, Débora, de integração, da necessidade de interação e da necessidade de articulação. Eu imagino a articulação como um processo de comunicação e de disponibilização desses protagonistas de um determinado assunto. No nosso caso, por exemplo, nós estamos falando de uma região de saúde. Articular uma região de saúde é fazer com que todos esses protagonistas que interferem na organização da região sentem e conversem. Interação é exatamente essa troca de informações que cada um desses protagonistas tem. O que é que a Secretaria de Estado tem a trazer num processo de regionalização, o que é que cada um dos municípios tem a trazer, o que o COSENS tem a trazer. Então, na verdade, esses dados são colocados na mesa. E integração, na verdade, não significa unificação entre Estado e município, e COSENS não é isso. Integração, na prática, a partir dessa interação, a gente vai construir um processo de planejamento, né? Então, a integração resulta no processo de planejamento final, né? Então, eu imagino uma coisa mais ou menos assim. Talvez precise um pouco mais de elucidar isso, mas de qualquer maneira, assim, isso é o apoio, né? O apoio é o cara que faz o processo de articulação, o apoio é o cara que facilita o processo de interação, e o apoio é o cara que faz a construção da integração, né? Isso garantindo o papel e o protagonismo de cada um desses atores lá dentro. E, no entanto, ele não é um desses protagonistas que fazem, que definem a política regional, nem a política de saúde, mas é uma pessoa que faz esse processo de catalisação de todo esse processo. Acho que a gente tem muito a aprender ainda, porque cada necessidade, cada região tem uma necessidade distinta, cada gestor tem uma necessidade distinta. Essa situação de necessidade em cada região, ela é importante, que o apoio faça essa leitura, a leitura do que é que está tendo de necessidade, o que é importante nesse processo regional, né? Então, isso é uma coisa que depende muito de cada região, depende muito de cada gestor. Nesse sentido, Débora, eu queria retomar uma pergunta contigo, que assim, a gente costuma, a gente sabe que a gente já tem um pouco de tempo de trânsito dentro do Sistema Único de Saúde, sabe muito bem como é que funciona a gestão municipal. Sempre que você tiver ajuda para poder fazer isso, é sempre mais bem-vindo. E aí, dependendo da situação, o cara encosta mesmo, né? Então, nessa questão, a avaliação do apoio, ela pode ser uma avaliação ruim, se, por exemplo, o gestor achar que o apoio ele não fez nada para mim, entendeu? Ao invés por exemplo, ele ter uma avaliação ruim, ele não me ajudou a fazer nada, entendeu? Então, são coisas distintas, né? Eu tenho que imaginar assim, que eu preciso vender a ideia do apoio, o apoiador precisa vender a ideia do apoio para o gestor, nesta lógica, né? Na lógica de que ele tem esse papel de integração, de interação e de articulação e de fazer com. E isto tem um processo de avaliação. Você vai olhar, cada gestor tem um processo de avaliação distinta disso. Então, você corre o risco de ser mal avaliado por um gestor que está despreparado a esse respeito. Então, eu queria saber assim, se o apoio, Débora, nesse sentido, ele também tem que preparar o gestor para o produto do apoio. Ou seja, nós temos que fazer com que os gestores saibam qual é o produto que o apoiador está oferecendo. Como é que você tem? Eu queria que você desse uma trabalhada nessa ideia para mim. Eu penso que o apoio precisa construir uma comunicação de o que se espera que o apoio possa produzir na região de saúde. Sobre essa questão da relação do apoiador em cada COSEMES ou com cada gestor municipal, acho que tem um trabalho que tem que ser feito também em termos de CONASEMES, né, que qual é o papel do apoio e o que se espera do apoio em cada uma das regiões. Então, essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque o gestor municipal pode achar que o apoiador deveria fazer determinada atividade, mas isso não é esperado enquanto processo nacional. Então,
Isso eu acho que é uma perspectiva importante da conversa do CONASEMES com cada um dos COSEMES, e essa compreensão. E a outra coisa é que a participação do apoiador nas várias atividades e instâncias colegiadas também é um movimento importante de ser discutido o que se espera do apoio. O apoio precisa fazer quais movimentos? Então, para ter claro, todos os atores participantes, ter claro o que o apoiador pode produzir como movimento e produto esperado do trabalho dele. Mas como o processo que o apoiador tem que desencadear é um processo do fazer com e não fazer por, então isso precisa também ficar claro na medida que em cada conversa precisa ser combinado o que vai, qual o produto esperado daquele processo. Então eu acho que é isso que a gente precisa construir em termos de perspectiva de comunicação em relação ao trabalho do apoio. E o trabalho do apoio, na minha opinião, ele é fundamental no processo de qualificação e implementação do sistema de saúde local, regional, né? Então, acho que isso é um processo que deve também ser construído junto, né? Junto com os atores participantes do processo regional, secretarias de Estado, porque não pode se ter a ideia de que o trabalho do apoio está substituindo qualquer tipo de outro trabalho feito da condução regional. Por isso que tem que ser combinado. Acho que ele é um processo que pode fazer um movimento de construção local de capacidades que precisam ser desenvolvidas na operação do Sistema Único de Saúde. Então, isso tudo precisa ser combinado, né? Todos precisam combinar o que se espera do apoio, né? Eu acho que esse é um trabalho fundamental. Você que é apoiador sabe muito bem do desempenho do seu trabalho na região. Sabe o que significou isso, sabe os limites que esse trabalho se autoimpôs nessa situação. A gente sabe, inclusive, que você observou uma série de outras necessidades. Por exemplo, a necessidade lá dentro do município, e muitas vezes ficou tentado a ir para dentro do município, ajudar um gestor a resolver um determinado problema. Você foi, durante esses 4 anos conosco, foi capacitado. Hoje você está bem formado na perspectiva da gestão do sistema, é capaz de organizar isso com bastante clareza. Temos dificuldades, vamos ter sempre dificuldades, não é uma coisa muito simples ser feita nessa questão, mas você já está preparado o suficiente, inclusive, para assumir outras posições. Isso significa que nós temos que fazer um processo de avaliação. Esse processo de avaliação final, ele é necessário, inclusive, para a perspectiva de adequar o nosso trabalho, ou seja, dentro dessas missões que a gente discutiu aqui nessa aula, dentro dessas necessidades do apoio que a gente discutiu aqui nessa aula, o quanto que o nosso apoio de fato trabalhou nesse sentido? O quanto que o nosso apoio caminhou no sentido de fato fazer uma integração, uma interação, um processo de articulação e de produção de políticas públicas? Eu acho que o trabalho que cada um de vocês fez nessa situação precisa ser reconhecido. Então, e precisa ser reconhecido num processo de avaliação significativa. Então, nós estamos vivendo agora um momento muito importante, que é um momento de transição. Qual vai ser o futuro do apoio no ano 2021? Como é que vai ser essa situação? Como é que vai ser uma situação pós-Covid? Como é que vai ser uma situação com a nova gestão municipal? Como é que vai ser? Enfim, tem uma série de situações que a gente tem que fazer uma adequação aqui em relação a isso. Vocês fizeram um bom trabalho ao longo desses 4 anos, continuam fizeram um bom trabalho conosco, mas tem histórias de apoiador que já está aí já há mais de 12 anos seguidos como apoiador e fazendo um bom trabalho. E também garanto que este apoiador observou a evolução do seu trabalho ao longo desses anos todos, né? A gente espera ter colaborado com você bastante nessa perspectiva e eu queria deixar então agora com vocês uma palavra de carinho, uma palavra de agradecimento pelo trabalho que vocês fizeram e pela oportunidade que a gente teve de trabalhar juntos. Débora, devolvendo a palavra para você.
Bom, então, finalizando a nossa conversa, foi um prazer estar com vocês, né, nesses processos todos. Acho que esses elementos da avaliação com várias vozes e várias estratégias para captar, né, esse processo vai ser fundamental para a continuidade em 2021. Acho que o apoio nunca está pronto, ele sempre está em construção. Então, nós vamos ter muitos outros momentos juntos para discutir esse processo, e os processos formativos de educação continuada, educação permanente, são estruturantes para que a organização regional do apoio efetivamente possa apoiar os gestores municipais. Então, eu finalizaria agradecendo a possibilidade de estar com vocês e aguardando uma possibilidade de estarmos juntos em 2021. Obrigada.